Quando você ouve Artemis 2, tudo parece sob controle. Tecnologia de ponta, décadas de experiência. 4 astronautas altamente treinados. Uma missão calculada ao detalhe. Mas a pergunta real começa onde essa imagem termina. Qual é, de verdade, a chance de algo dar errado? E mais direto ainda, qual é a chance de morte? Essa é a parte que ninguém simplifica. Não existe um número claro sendo repetido em voz alta. E isso não é por acaso. Porque no momento em que você transforma risco em porcentagem, ele deixa de ser abstrato, ele fica real, incômodo, difícil de ignorar. Artemis 2 não é um voo comum. É o primeiro teste tripulado de um sistema que, até agora, só foi validado 100 pessoas a bordo. E isso muda tudo. Porque enquanto era só máquina, falha era dado técnico. Agora, falha vira consequência humana. E aí vem o ponto que quase passa despercebido. Durante o Artemis 1, a cápsula Orion apresentou um comportamento inesperado no escudo térmico na reentrada. Partes do material se desprenderam de uma forma que não estava totalmente prevista. A NASA investigou, ajustou parâmetros, afirmou que entendeu o problema e seguiu em frente. Mas pensa comigo. Entender o problema não significa eliminar o risco. Significa aceitar que ele está sob controle. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Principalmente quando você está voltando do espaço profundo, a dezenas de milhares de quilômetros por hora, dependendo de um escudo térmico para não ser literalmente vaporizado. E isso é só uma peça do quebra-cabeça, porque Artemis 2 é oficialmente um voo de teste. E teste nunca é sobre certeza, é sobre descobrir o que ainda pode dar errado, antes que dê. Agora você começa a entrar na parte que realmente incomoda. Porque quando a missão é chamada de teste, isso não é só um rótulo técnico, é quase um aviso disfarçado. Significa que existem coisas que ainda não foram totalmente validadas em condição real. E condição real aqui significa humanos a bordo, sem margem para erro. E olha o cenário completo. O foguete usado no Artemis 2, o SLS, apesar de aproveitar peças de programas antigos, nunca operou dessa forma com tripulação indo tão longe. A cápsula Orion também não. O sistema de suporte à vida vai ser exigido por dias fora da órbita baixa da Terra. E isso muda completamente o jogo, porque na órbita baixa existe socorro. Na trajetória até a Lua, não existe. Se alguma coisa falha ali, oxigênio, temperatura, pressão, comunicação, não tem resgate rápido. Não tem vamos tentar de novo amanhã. A solução precisa estar dentro da nave. Ou não existe solução. E aí vem a pergunta que quase ninguém faz. Quantos sistemas realmente foram testados juntos, nesse nível de complexidade? Porque testar separado é uma coisa. Testar tudo ao mesmo tempo, com variáveis reais, é outra completamente diferente. E a história já mostrou isso antes. No Apollo 13, não foi uma falha absurda ou improvável. Foi uma combinação específica de eventos. Um detalhe, um erro que passou e, de repente, uma missão rotineira virou uma corrida desesperada para sobreviver. Agora imagina isso, mais longe, mais complexo, com menos margem. Artemis 2 carrega exatamente esse tipo de risco invisível. Não o erro óbvio, mas o improvável que só aparece quando tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E quanto mais sistemas você adiciona, mais pontos de falha você cria, mais variáveis, mais caminhos possíveis para o pior cenário. E mesmo assim, a missão acontece. O que leva a outra pergunta: se eles sabem disso tudo, por que continuar? E é aqui que a narrativa oficial começa a ficar seletiva. Porque quando alguém pergunta sobre risco, a resposta quase sempre vem suavizada. Extremamente seguro, dentro dos padrões, missão confiável. Mas essas frases escondem um detalhe essencial. Seguro não significa seguro de verdade. Significa apenas que o risco foi reduzido ao ponto de ser
aceitável. E essa palavra muda tudo. Aceitável para quem? Porque internamente toda missão tem estimativas de risco, probabilidades, cenários de falha. Isso existe, sempre existiu. No passado, durante a era Apollo, algumas dessas estimativas eram muito mais altas do que o público imaginava. Só que aquilo não era dito em voz alta. E hoje, isso continua, só que melhor embalado. Artemis 2 entra exatamente nessa lógica. Uma missão que precisa acontecer, não só por ciência, mas por posicionamento global, por prestígio, por avanço tecnológico. Existe pressão, existe prazo, existe expectativa. E quando esses fatores entram na equação, o risco deixa de ser apenas técnico, ele vira político. E isso é perigoso, porque decisões começam a ser tomadas não apenas com base no que é mais seguro, mas no que é possível dentro de um cronograma, no que é aceitável dentro de um orçamento, no que mantém o programa vivo. Agora pensa um pouco mais fundo. Você confiaria completamente em um sistema que ainda está sendo testado enquanto está dentro dele? Porque é exatamente isso que os astronautas vão fazer. Eles sabem dos riscos, sabem das falhas passadas, sabem que existem coisas que simplesmente não podem ser simuladas na Terra. E mesmo assim, eles entram. O que significa que a pergunta nunca foi só sobre tecnologia, é sobre decisão e sobre o quanto de incerteza alguém está disposto a aceitar, quando não existe plano de volta imediato. E isso leva ao ponto mais desconfortável de todos. E esse ponto final, ninguém gosta de encarar direto. Porque quando você junta tudo, sistemas novos, histórico de falhas inesperadas, ausência de resgate, exposição à radiação, pressão política, a conclusão deixa de ser confortável. O risco não é zero, nunca foi. E no caso de Artemis 2, ele está longe disso. Mas aqui está o detalhe mais importante. Não é sobre uma falha específica, é sobre a soma. Cada pequeno risco, isoladamente, parece controlado, aceitável, justificável. Mas quando você empilha todos eles, o cenário muda. A probabilidade real não vem de um único erro catastrófico. Vem da combinação de vários fatores menores acontecendo no momento errado. E isso é impossível de prever com precisão. Você pode calcular, simular, testar, mas nunca eliminar completamente. E mesmo assim, a missão segue, porque no fim, exploração espacial nunca foi sobre segurança absoluta. Foi sobre avançar apesar do risco. Sempre foi assim, desde o início. A diferença é que hoje, isso é menos falado, mais escondido, mais diluído em discursos técnicos e coletivas de imprensa. Mas a realidade continua a mesma. Quando aqueles 4 astronautas entrarem na cápsula, eles não estão apenas participando de uma missão histórica. Eles estão aceitando uma probabilidade real, silenciosa, não divulgada claramente, mas presente. E talvez a pergunta mais honesta não seja: qual é a chance de dar errado? Mas sim, se algo der errado, você realmente acha que alguém vai dizer qual era a chance antes disso acontecer? E se você acha que tudo termina quando a cápsula toca o oceano, é aí que a ilusão fecha o ciclo. Porque a missão não acaba no pouso, ela só parece acabar. O que Artemis 2 realmente faz é reabrir uma porta que ficou fechada por tempo demais. E uma vez aberta, ela não se fecha facilmente. Cada sucesso aumenta a confiança. Cada retorno seguro diminui a percepção de risco. E aos poucos, o que antes parecia extremo, começa a parecer rotina. Esse é o padrão mais perigoso de todos. A normalização do risco.
Foi assim antes, em diferentes momentos da história espacial. Missões que começaram como extraordinárias passaram a ser tratadas como operacionais. Procedimentos ficaram mais rápidos, decisões mais automáticas. A confiança cresceu, até ultrapassar a cautela. E então, algo que nunca aconteceria, aconteceu. Agora olha para Artemis 2 de novo, não como um evento isolado, mas como o início de uma sequência. Porque se tudo der certo, outras missões virão, mais frequentes, mais ousadas, mais distantes. E com isso, a exposição ao risco aumenta. Não porque a tecnologia piora, mas porque o volume de tentativas cresce. É simples. Quanto mais vezes você joga, maior a chance de eventualmente perder. E ninguém fala disso dessa forma, porque quebra a narrativa, porque tira o brilho, porque transforma a conquista em probabilidade. Mas essa é a matemática silenciosa por trás da exploração. Agora, deixa eu te fazer uma última pergunta. Se você soubesse que o sucesso de hoje aumenta a chance de um desastre amanhã, você ainda chamaria isso de progresso? Ou começaria a ver como um ciclo inevitável? No fundo, Artemis 2 não é apenas sobre ir e voltar. É sobre iniciar algo que não pode ser completamente controlado. Um movimento que depende de coragem, mas também convive com consequência. E talvez a verdade mais desconfortável seja essa. Não importa o quão preparados estejamos, não importa quantas vezes funcione, eventualmente o espaço cobra. E quando cobra, não é com aviso. É com silêncio e com história sendo escrita do jeito mais difícil.